Processo de dolarização na Argentina. Bem, meus amigos, há pouco menos de um ano, o Milei falava ali em sua campanha sobre a dolarização daquele país e como iria ser feito de forma rápida. Lembrando que esse processo tem muitas coisas, muitas características, menos a sua rapidez, né? Porque quando você vai substituir uma moeda de um país para o outro, você precisa de uma série de coisas. Esse tipo de processo demora muito mais tempo do que se parece. Eu fiz um vídeo em especial, aqui que eu tô colocando no card, onde eu mostro como seria a substituição do dólar aqui no Brasil. Como é que seria se a gente tirasse o real e colocasse o dólar? Como seria esse processo? Vale muito a pena você conferir se você quer entender um pouco mais desse processo. E ali na Argentina está passando exatamente pelos processos que eu coloquei. A diferença é que eles estão adotando uma forma muito mais rígida de se fazer isso. E como a gente sabe, na economia, tudo demora um pouco mais de tempo. Para poder você encurtar mais esse tempo, você precisa, obviamente, penalizar um pouco mais. E esse um pouco mais contribui diretamente na vida dos argentinos e as pessoas do país, porém, isso só vem fazer efeito muito lá na frente. Para que isso aconteça de forma mais rápida, os moradores daquele país, os cidadãos, precisam sofrer mais. E isso aí é um fato, não dá para poder passar pano para esse tipo de política, apesar que tem um sentido muito bom no fim das contas, porque a gente sabe que a Argentina está passando por todo esse problema, porque o assistencialismo naquele lugar sempre foi gigantesco. Né? Não importa o processo que foi. Claro que isso aí se intensificou com o passar dos anos e na economia funciona mais ou menos assim. Quanto mais você faz cagada, quanto mais você faz besteira, mais as gerações futuras vão pagar por essas besteiras. Só que quando você tem, né, governos seguidos de outros governos que fazem besteira em cima de besteira, aquilo ali acaba se tornando uma bola de neve gigantesca. E mesmo para um país que não é tão grande quanto o Brasil, isso impacta muito na vida das gerações futuras, de filhos, netos, bisnetos, daquelas pessoas que estão vendo aquele tipo de movimentação na economia. Então o vídeo de hoje é para poder explicar um pouco mais sobre isso. Então vai deixando logo o seu like, se inscreve no canal aqui para poder dar uma força pra gente. Eu vou estar te mostrando como é que tá funcionando aquele processo. Na verdade, eu já tô te mostrando, né? Porque ali na Argentina, o processo é árduo, né? Precisa ser feito muitas coisas. Eu vou estar te mostrando aqui dentro da matéria para poder você compreender por que acontece todas essas coisas, principalmente na questão do paralelo, né? Do dólar paralelo, que é o dólar blue. Tem muita gente que critica o que o Milei está fazendo, porque fala, mas agora o dólar está sendo negociado numa casa muito mais alta. Inclusive tem gente falando isso lá no vídeo onde eu falo sobre a Argentina, né? A nova Argentina, como o Milei está se saindo da Argentina. Vou colocar esse vídeo também aqui no card, porque não é a primeira vez que eu faço vídeo do Milei aqui no canal. Então eu queria que você estivesse dando uma olhada nisso aí depois. Antes de você olhar lá, fica nesse vídeo aqui que eu vou estar te mostrando dentro dessa matéria. Bom, aqui a gente vê aqui, ó, como a dolarização prometida por Milei tem sido colocada em prática gradualmente. Lembrando, pessoal, gradualmente, porque é um processo dificílimo. Não dá para poder você sair colocando, substituir tudo por outra moeda e por aí vai. Não, tem muito a ver com você abrir mão, que talvez seja um dos principais pontos da dolarização de uma economia, ou substituir por qualquer outra moeda, que é a sua governança, né? Não tem como você simplesmente substituir e fica tudo bem. Não, a governança acaba sendo impactada, né? Porque se você não tem o poder de imprimir aquela moeda, logo você está sujeito às políticas econômicas do país emissor daquela moeda. Eu falo lá no vídeo, depois você pode estar dando uma conferida lá para você entender bem direitinho, que eu só falo só sobre isso. Então aqui, ó, o presidente reduziu a oferta de pesos com o objetivo de amenizar a dependência da moeda. Veja, ele reduziu a oferta de pesos, porque quero que você entenda, se um dos problemas para poder gerar a inflação é a impressão desordenada de dinheiro, logo se o dinheiro está em maior quantidade, logo ele vai estar valendo bem menos, né? Porque ele está em abundância, né? Se está em abundância, ele acaba valendo menos, porque a escassez é que faz o ativo ele ficar cada vez mais valioso. A gente vê isso com ouro, a gente vê isso com Bitcoin e com outros ativos também. Quanto mais escasso, mais o ativo vale. Não é o caso do peso argentino. Então, o Milei resolveu dar uma freada na impressão ali de pesos argentinos para poder deixar ele cada vez mais escasso. No caso aqui da Argentina, ele já está fazendo isso no processo. Lembrando, esse processo de escassez ele vai estar funcionando porque ele está atrelado a uma outra política aí. Qual é a política? Para poder a implementação do dólar estar funcionando ali no país. Basicamente é isso. Então não quero que você perca esse raciocínio. A oferta de peso está diminuindo exatamente para essa finalidade. Então segure isso aí, não perde esse raciocínio para você entender as coisas um pouco mais para frente. Aí aqui a gente vê, ó, o que leva a produção a cada vez mais, a população, aliás, a cada vez mais usar seus próprios dólares para as despesas cotidianas. Porque uma das coisas que fazem uma moeda, no caso o dólar,
ter mais usabilidade no dia a dia, é exatamente a sua oferta. Mesmo o dólar valendo 5 vezes o valor do real, como não tem uma atribuição de valor aquilo ali no país, ele acaba que esse valor ele só é na parte cambial, né? Você pode estar negociando ali na plataforma e tudo mais, e aquilo ali passa a ter aquele valor. Se isso não acontece, não importa se você tem $1 e quer comprar alguma coisa de R$5 aqui que não funciona. Isso aqui eu acho que é bem claro para qualquer pessoa. Então, o Milei, ele está fazendo aquilo ali para poder fazer as pessoas estarem negociando mais dólar. Por quê? Se está diminuindo a oferta de pesos argentinos, então o comércio não pode parar. Tem que estar continuando a venda, aquela comercialização e tudo mais. O que ele faz? Ele diminui aquela oferta para que as pessoas venham estar comercializando mais através do dólar. Aí a demanda por dólar vai aumentando, a sua atribuição de valor também vai aumentando, consequentemente faz isso aí funcionar, ter essa substituição. Claro, na prática não é tão simples assim, mas a ideia inicial é essa. Aí aqui ele falou, quando candidato a Milei falava incessantemente sobre como fecharia rapidamente o Banco Central argentino e adotaria o dólar como moeda do país. Lembrando, pessoal, que antes de determinar o fim da autonomia do Banco Central no país, você tem que extinguir primeiro a sua usabilidade, né? E o Banco Central tem diversas utilidades, mas sem dúvida uma das principais utilidades de um Banco Central é a questão da política monetária. E essa política monetária está diretamente relacionada com a oferta de dinheiro daquele país. Então ele precisa primeiro tirar essa demanda, né? Tirar esse poder que o Banco Central tem, que é a autonomia de estar imprimindo peso, que ele já está diminuindo aí essa oferta através do Banco Central, para depois essa dolarização tá vindo aos poucos, de forma gradualmente. Não dá para poder ser rápido, né? Como presidente, Milei decidiu que quer que os argentinos façam trabalho por conta própria, o que é óbvio, né? Porque o comerciante, a pessoa ali do dia a dia que está comercializando pesos argentinos, logo, ela precisa estar fazendo essa comercialização para o dólar tá ganhando valor ali no dia a dia, né? Que é o que realmente importa. A abordagem atual, apelidada de dolarização hedônia, envolve a redução da oferta de pesos, o que força os argentinos a usarem seus próprios dólares para pagar as despesas cotidianas. Com o tempo, isso deve aumentar a quantidade de dólares em circulação e reduzir a dependência do peso, que perdeu 62% do seu valor desde que Milei assumiu o cargo. Quer dizer, o peso perdeu o seu valor. O que isso quer dizer? Quer dizer que em relação ao dólar, ele está aumentando mais. Então vejam, ali na Argentina, antigamente não dava para ser comercializado o dólar, ou seja, tudo que era feito ali em dólar era feito meio nas encolhas. Tinha gente oferecendo dólar na rua, mas era aquele negócio meio ninja, assim, não podia estar falando, botando uma plaquinha, falando coisa de câmbio, não dava para poder ser feito dessa forma, porque era algo muito complicado ali para a época. Hoje, o Milei, não só ele aceita a prática, como ele consegue estar estimulando as pessoas para poder fazer isso, porque se isso não acontecer, como é que ele vai fazer essa parte da dolarização? Então, isso aí já foi extinto, esse negócio de proibir dólar, agora ele está sendo incentivado justamente para que haja atribuição de valor na moeda ali naquele país. Aí aqui, nosso objetivo é remonetizar a economia, tanto em pesos quanto em dólares, disse o ministro da Economia, Luiz Caputo, em seu discurso de 20 de setembro. Queremos que as pessoas usem seus dólares porque isso reativa a economia, gera mais receita e nos permite reduzir impostos, né? Questão de comercialização. Ali na Argentina existe o dólar blue, que é o dólar paralelo. Então veja aqui, a gente vai colocar aqui a cotação. Então um dólar lá nos Estados Unidos, ele é equivalente a 1,165, né? Que é a questão do dólar. Porém, pessoal, se a gente for ver aqui algumas cotações aqui do início do mês de outubro para cá. Então a gente consegue ver que até o início do mês de outubro, no caso do dia 4, que é colocado aqui, um dólar ele estava valendo 1.191 pesos argentinos. Hoje ele já está valendo 1.165. Isso, claro, é um negócio bem pífio, né, se a gente for comparar no geral, mas se tratando da economia de um país, tratando de dolarização, essas coisas, já é um número agradável, já é um número aceitável, devido a esse processo ser muito demorado para poder ter a atribuição desse dinheiro ali no geral, né, pessoal? Então, isso aí sim é um processo positivo que está acontecendo. Aí, supermercados, fabricantes e até mesmo bares começaram a aceitar pagamentos em dólares, enquanto bancos e empresas de tecnologia financeira desenvolvem métodos de pagamento com a moeda americana. Ou seja, todo mundo vai ter que se adaptar à moeda americana. Lembrando, pessoal, isso é um processo que está sendo muito complicado ali na Argentina. Não tem como dizer que isso aí é algo simples, né? Lá no vídeo eu explico melhor como é que é essa questão de dolarização. Mas infelizmente é um caso necessário, porque o que o Milei está querendo fazer é exatamente tirar esse poderio caso a esquerda venha assumir o poder de vez. Aí não existe garantia que o Milei vai conseguir ganhar as eleições no próximo pleito, mas ele está fazendo isso aí para um bem maior, que é fazer com que a Argentina não volte para esse buraco inflacionário de qual ele está conseguindo tirar
a Argentina, o que é fato, tá? É um fato, a Argentina ela tem se desenvolvido bem. Claro, há um preço muito alto. Isso não é a questão do Milei. O Milei tá fazendo essas coisas todas. Não, cara. A questão alta é que, infelizmente, é um mal necessário. E alguém teria que fazer. Então, talvez isso, pela maioria das pessoas não entenderem como funciona a economia, talvez esse seja um fator principal que vai pesar negativo para o Milei no próximo pleito. Isso aí não tem como a gente saber, porque é muito cedo. O Milei tem ali menos de um ano de governo, então é muito... ou já fez um ano, não me lembro bem. Isso aí é muito cedo para a gente estar falando. Mas ele está conseguindo fazer esse processo através desses métodos. E esse é o vídeo de hoje. Queria te agradecer para você que chegou até o final. Deixe seu like, me siga nas redes sociais. Todos os links estão aqui abaixo na descrição. Forte abraço e até o próximo vídeo.